Então, uma boa noite para vocês. Vocês sabem que hoje eu fui preparar a aula e eu vi que nós estamos na 10ª aula de Teologia do Remanescente. E ainda falta, com certeza, mais uma. E a segunda, vocês que vão escolher. E a 12ª, vocês que vão escolher se vocês querem ter ou não, porque ela cairia dia, deixa eu dizer, dia 20 de dezembro. Aí vocês que sabem, tá bom? Se quiserem ter a aula dia 20 de dezembro, a gente faz. Lembrando que dia 13 a gente não vai ter, porque nós vamos estar apresentando a cantata de Natal na comunidade C. Ah, tá. Já vou adiantar Eu ia te perguntar por que não ia. Tá, é vou isso. perguntar para você, já vou explicar para vocês previamente como vai funcionar. Cantata vai funcionar, vai ocorrer dia 11, 12 e 13. São 3 apresentações, sendo que dia 11 ela seria exclusiva para membros da comunidade, já que a gente tem ingressos restritos, né, por causa da questão da lotação da igreja. E dia 12 e 13 nós teríamos como alvo o público externo, né? Que aí nós faríamos a propaganda nas redes sociais, tá? Então, dia 11, 12 e 13, já deixem a sexta-feira, dia 11, aí reservada e vai ser transmitido pelas redes sociais também, pelo Facebook e YouTube, tá? Uma programação bem especial mesmo. Uma mensagem bem cristocêntrica e muito apropriada para o ano que a gente viveu, tá? Então, não percam. Bom, na aula passada, que foi 15 dias atrás, né? Muito tempo atrás, eu vou só compartilhar com vocês novamente a telinha e eu mantive esse slide só para entenderem, né? O que foi que a gente comentou, então, na aula passada, né? Na aula passada, nós terminamos o entendimento de Apocalipse 12, 17, que fala que o dragão foi pelejar contra o restante da descendência da mulher, ou seja, contra o remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E aí, nós já tínhamos entendido na penúltima aula quais são esses mandamentos, qual a importância da obediência deles, e já tínhamos entendido que o remanescente ele não é salvo pelas obras, ele é salvo pelo sangue do Cordeiro. E na última aula, a gente trabalhou o que é ter o testemunho de Jesus. Então, o que Apocalipse diz? O que é ter o testemunho de Jesus? Porque muita gente entende que é você testemunhar de Jesus, é você contar a sua história de conversão. Mas o Apocalipse, na verdade, traz para a gente um novo conceito, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, é o seu espírito sendo derramado sobre um profeta e esse profeta falando por Deus, ok? Falando através do dom do Espírito Santo. Então, a gente já entendeu quem é o remanescente, quais são as características dele. Mas tem uma característica do remanescente, que é essa que a gente vai trabalhar hoje, que eu não sei se a gente chama de característica, mas não deixa de ser, que seria a missão do remanescente, né? Então, o remanescente, o povo de Deus, no tempo do fim, ele tem uma missão específica. Deixa eu só pedir, vou só desativar uns sons aqui, gente. Isso, ótimo, porque estava tendo som aqui, mas aí depois, quando vocês quiserem falar, vocês levantem a mãozinha, vocês podem falar e não tem problema interromper, tá?
Então, o remanescente do tempo do fim, uma das coisas super importantes é assim, por que que Deus, ao longo da história, levantou um povo ou separou um povo? A gente já conversou sobre isso quando a gente estudou o Antigo Testamento. Deus fez isso porque ele tinha uma missão para esse povo. A missão do remanescente é guardar intacto, tá? O evangelho é guardar intacto ali a revelação de Deus, é trazer essa revelação para o mundo, tá? E o remanescente do tempo do fim, ele também tem essa missão, ele também tem uma revelação, uma mensagem especial para o tempo do fim. Por exemplo, quando Jesus veio, nós tínhamos um remanescente, e o maior expoente do remanescente na época de Jesus era João Batista. E qual era a mensagem de João Batista? João Batista tinha uma mensagem específica para o tempo dele. Ele falava: arrependei-vos, né? Convertei-vos dos vossos pecados, que o reino de Deus se aproxima. Então ele tinha uma mensagem. A mensagem dele, João, no primeiro capítulo dele, ele diz que João Batista anunciou a luz. Ele não era a luz, mas ele anunciou a luz, a saber, a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, que é Jesus. E o remanescente do tempo do fim, ele também tem uma mensagem específica. Nós comentamos, quando a gente entrou no aspecto do remanescente no Apocalipse, nós comentamos que o Apocalipse, ele tem um ápice, e esse ápice fica no meio dele, né? É o quiasma que a gente chama. Então, os capítulos de 12 a 14 formam o centro do Apocalipse. E aí, lá em Apocalipse 14, é que a gente encontra, então, qual é a missão do remanescente, tá bom? Então, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 14, de 6 a 12, tá? Vamos abrir. Vamos abrir a Bíblia, então, em Apocalipse 14, de 6 a 12. Nós vamos ler inicialmente os primeiros versículos, que é o 6 e o 7, tá? Na Bíblia de vocês, tá separadinho aí por subtítulos? Tem um título antes do 6 e do 7, um título antes do... Tem? Tá. Então tá ótimo. E talvez na Bíblia de vocês, o título que tá aí é a primeira voz, a segunda voz e a terceira voz, né? Que tá escrito aí. Nós chamamos... Antes do 6 é os 3 anjos. Os 3 anjos, olha, muito boa também esse subtítulo. Vocês sabem que os subtítulos não foram colocados por quem escreveu a Bíblia, obviamente, eles são colocados por quem traduz. Então, tem tradução que tem subtítulo, tem tradução que não tem. Vocês sabem que a própria separação de capítulos e versículos foram feitos por padres, né, no período ali da Idade Média, e alguns que eram copistas da Bíblia, para facilitar isso, eles foram colocando capítulos onde eles achavam que era mais apropriado. Por isso que de vez em quando você vai encontrar um estudioso da Bíblia dizendo assim: olha, esse versículo aqui faria mais sentido se ele ficasse no fim desse outro capítulo e não no início desse. Com certeza vocês já ouviram falar alguma coisa assim, tá? Não é nenhuma heresia ter separado a Bíblia, eu acho que hoje para a gente facilita bastante, né? Imagina se um livro desse tamanho, se a gente falasse assim: olha, abra lá Isaías, procura
a 7ª, 8ª página de Isaías, a 3ª frase de cima para baixo. Imagina, ia ser muito difícil, né? Para a gente poder achar. E com os capítulos e versículos é super fácil, a gente vai pegando o jeitinho, vai achando os livros, vai conhecendo, né, a localização. Então, aqui na minha Bíblia está escrito a primeira voz, a segunda voz e a terceira voz. Os adventistas do 7º dia chamam essas mensagens, né, de as 3 mensagens angélicas, tá? Por que angélicas? Porque elas são dadas por anjos. Só que, será que é anjo, anjo mesmo? É isso que a gente vai ver, tá? Então, vou pedir para a Riselda ler para a gente o 6 e o 7 de Apocalipse 14. Tá. O Ellen chama também de mensagem presente, né? Mensagem presente para o tempo do fim. Isso, a não é? verdade presente, né? É verdade presente, isso, a verdade presente. Então, vamos lá. Eu vou ler a primeira voz. Capítulo 6, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então vamos lá. Primeira coisa, alguém que está lendo essa passagem pela primeira vez, por exemplo, poderia dizer assim: mas Ellen, por que você fala que essas 3 mensagens são a missão do remanescente, sendo que o Apocalipse ele diz que ele viu um anjo voando pelo meio do céu, tá? Então vamos entender isso aqui de uma forma muito rápida. A primeira coisa é que a palavra anjo em hebraico é agelo, tá? Ou ângelo, tá? E essa palavra, ela não quer dizer só anjo, tá? Como um ser criado por Deus, o anjo mesmo com asinha. Ela quer dizer mensageiro, enviado de Deus. Então, quando o Apocalipse 14 fala que ele viu um anjo voando pelo meio do céu, a gente tem que lembrar que Apocalipse ele é um livro cheio de símbolos. Então, esse anjo pode ser um mensageiro enviado por Deus. E por que ele está voando no meio do céu? Em todos os livros de profecia apocalíptica, quando a gente vê essa figura de linguagem, que é de voar, indica a velocidade, a urgência da mensagem a ser pregada. E ele está voando no meio do céu, porque se você está olhando para o céu e tem uma coisa voando pelo meio do céu, não tem como você não ver. Então, ele é um mensageiro de Deus que tem pressa de anunciar uma mensagem que é para todos e que tem que ser vista por todos. Ela não pode ser pregada dentro de um lugarzinho fechado, só para um povinho, não. Inclusive, a mensagem, ela diz que é para todo povo, língua, tribo, nação, é para todo mundo. Então, ela é uma mensagem urgente, ela é uma mensagem do próprio Deus e ela vai ser pregada por um mensageiro. Outra coisa interessante que a gente vê logo no capítulo 3, no versículo 6, é o caráter sobre o qual essa mensagem se apoia, a base dessa mensagem. O mensageiro, ele tem um evangelho eterno. Isso quer dizer que não é um evangelho que começou no tempo do fim, não é um evangelho que começou de quando Jesus veio a essa terra, não é um evangelho que começou em Moisés, é um evangelho eterno, tá? E evangelho, vocês sabem que o termo em grego quer dizer boas novas. Ele tem as boas novas, as notícias de salvação que são eternas, as mesmas notícias anunciadas no Éden, tá?
Então, a mesma notícia que foi anunciada no Éden, que a mulher teria um descendente, que o descendente esmagaria a cabeça da serpente, esse é o evangelho que continua sendo anunciado. Só que o evangelho, ele é anunciado a cada geração com uma perspectiva nova. Por exemplo, antes de Jesus vir, qual era o evangelho que era anunciado? Que o Messias viria. O Messias vai vir. O Messias está chegando, o reino de Deus se aproxima, né? Então, esse era o evangelho anunciado. O que nós anunciamos? O Messias já veio e ele virá outra vez, né? Ele vai voltar, ele virá uma segunda vez. Só que essa mensagem aqui do tempo do fim, ela tem um caráter ainda mais específico. No verso 7, ela anuncia um julgamento. Ela diz, olha, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Então, assim como João Batista tinha pressa de anunciar para os seus conterrâneos e contemporâneos que o reino de Deus se aproximava, que Jesus, o Messias, estava chegando, nós também temos uma pressa e uma urgência de anunciar que esse mesmo Messias que veio está agora fazendo um julgamento no céu. Só que aí ele faz um complemento. Se o julgamento está acontecendo, o que você deve fazer? Você deve adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a postura do crente no julgamento não é uma postura de medo, de pavor, é uma postura de feliz expectativa e de adoração a esse Criador, né? Por que a gente fica na feliz expectativa? É só a gente lembrar de Romanos 8:1. Quando a gente pensa em julgamento, a gente tem que lembrar de Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo, se eu fui lavada pelo sangue do Cordeiro, o julgamento para mim é boa notícia, porque o julgamento ele vai me declarar inocente. É no julgamento que eu sou vindicada, né? Essa palavra é uma palavra muito usada na Bíblia, que é a palavra de vindicação. É a palavra de você falar, você colocar realmente os pingos nos is, quem é justo, quem não é justo não é. Ok? Então, o julgamento, ele é uma boa notícia. E ele traz, gente, essa mensagem, que é uma mensagem que ela acontece desde o princípio. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E sabe o que é bem interessante? Eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia de vocês, tá? Vocês já estão com ela aberta, só viram uma folha lá em Apocalipse 13, o 12 até o 15. Em Apocalipse 13, eu já até expliquei para vocês que ele é um retrato das armas de Satanás na perseguição dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, lá apresenta duas grandes armas de Satanás, a primeira e a segunda besta, tá? E aí, quando a segunda besta surge, ela faz uma imagem da primeira besta. E aí, lá em Apocalipse 13, diz o que ela vai fazer. Olha só. Vamos começar no 11. No verso 11, a gente vai até o 15. Ela diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Ela possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas ela falava como o dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Olha o papel dessa arma de Satanás, né? Desse engano de Satanás, fazer com que as pessoas adorem a primeira besta que tinha sido ferida de morte, mas foi curada, tá? O que ela faz também?
ela opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ela seduz os que habitam sobre a terra por causa dos seus sinais que foi dado a ela executar diante da primeira besta, dizendo aos habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só essa imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. Quando a gente encontra no capítulo 13 a segunda besta dizendo: vamos adorar a primeira besta, essa imagem que a gente está fazendo dela, e se você não adorar, você vai morrer, isso está em completa contraposição com o capítulo 14. No capítulo 14, eu tenho a verdadeira adoração. Quem é que eu adoro? Aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Giovana está perguntando quem é a primeira besta. Uma pergunta muito apropriada, Giovana, porque eu sei que você nunca fez um estudo aprofundado de Apocalipse. Então, sua pergunta é ótima. A primeira besta, o Apocalipse 13 diz que ela é um poder, besta é sempre um poder religioso com associação a poder político, tá? Então, quando eu tenho um poder religioso associado a um poder político, eu tenho a formação de uma besta. Então, a primeira besta, ela surge da água. E água em Apocalipse quer dizer local muito populoso. Então, a primeira besta, ela surgiu num local de grande densidade populacional e ela persegue os santos durante um período que o Apocalipse chama de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 42 meses. É o tempo que durou a Idade Média, tá? Que foi de, peraí, 358 a 1798. Não, 1798. Termina com 8, Madison. Obrigada, é isso mesmo. Então, de 358 a 1798. Então, quem foi esse poder? Um poder religioso que tinha total monopólio do poder do mundo e que perseguia os verdadeiros adoradores de Deus. Quando a gente junta todas essas características, que a gente vê esse poder exercendo, a gente percebe, Giovana, que só existe um poder terreno que se encaixa nessa descrição, que é o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente tem que lembrar que no ano 358... Não, gente, eu estou fazendo as contas erradas. É 538, me desculpem. Eu troquei o número, tá? 538, no ano 538, o papado recebe o poderio político e a hegemonia do poder na Europa. Então, ele é um poder que surge de multidão, ele é um poder que surge num continente populoso. Esse poder, ele tem poder religioso e poder político, por isso que ele é besta, e ele perseguia quem ia contra ele, quem estava tentando obedecer os mandamentos de Deus. Por que que ele foi ferido de morte, né? Ele foi ferido de morte quando o general Berthier, um general a mando de Napoleão, prende o Papa Pio VI. Não sei, gente, que eu não estava estudando nem Daniel nem Apocalipse, aí fica confuso. Quando ele prende o Papa, e ele não fala se o Papa está vivo, se está morto ou se não está. E o poder hegemônico da Igreja Católica, ele cai por água abaixo. A Igreja Católica, nesse momento, ela chegou a ter 3 papas. Um eleito pela Itália, um eleito por outros países e um que se autodeclarou, entendeu? Então ficou uma confusão.
A França vem com essa coisa do iluminismo, da libertação do poder religioso, de uma total separação do poder político do poder religioso, e isso quebra, né, aquela hegemonia completa que a Igreja Católica tinha. Então, essa é a ferida de morte que a Igreja Católica tem, que até o momento ela não se recuperou. Então, a Igreja Católica hoje, o que ela é? Ela é um poder religioso. Hoje, ela não é besta, ok? Assim, ela não exerce sua função de besta hoje. A gente tem que pensar nisso. Mas aqui está dizendo que a segunda besta vai dar poder a ela novamente. Então, a gente entende que o papado vai ressurgir em toda a sua glória, sendo um mentor dos poderes políticos deste mundo, vai ser um líder que os governantes desse mundo todos vão seguir após ele e se admirar após ele e adorar após ele. E a segunda besta vai dizer, olha, quem não adorar vai cair morto à espada, tá? Deu para entender, Giovana? Porque assim, Entendi, muito obrigada. super resumido, porque isso é uma construção de raciocínio bem grande quando a gente estuda Daniel, quando a gente estuda Apocalipse, tá? Tá bom. Oh. Então, a gente vê que vem as mensagens angélicas, elas vêm justamente para fazer uma contraposição a Apocalipse 13. Eu tenho Apocalipse 13 mostrando todo o poder de fogo do dragão. O dragão, ele vai perseguir a mulher, ele não consegue, então ele começa a levantar uma besta após a outra para perseguir o remanescente. E aí, no Apocalipse 14, qual é a contrapartida de Deus para esse poder de fogo, esse poderio de fogo do dragão? É justamente o remanescente tendo aí, carregando essas mensagens. E aí, a gente vê, então, a segunda mensagem. Essa segunda mensagem está lá em Apocalipse 14, verso 8. Edilane, seu óculos já tá bom? Já? Você consegue ler para a gente? A segunda voz, né? Isso mesmo. Obrigada. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, o que o segundo anjo, gente, o que ele anuncia? Ele anuncia que toda a obra enganosa do dragão, o dragão, a besta, o falso profeta, né? Toda essa obra de engano, ela vai cair. Todo esse conjunto de engano, de falsa religião, é chamado em Apocalipse de Babilônia, tá, gente? Então, quando ele diz que a Babilônia cai, o que a gente anuncia para o mundo, o que nós devemos anunciar é que existe uma falsa religião enganando as pessoas, proclamando uma falsa adoração, e nós temos que alertar as pessoas que essa falsa religião ela irá cair, tá? Então essa é a segunda mensagem, que é a mensagem que nós damos. E nós temos a última mensagem, que está lá nos versos de 9 a 11. Eu vou pedir para a Rose ligar o microfone e ler para a gente, Rose, por favor. 9 a 12, desculpa. A terceira voz. Seguiu-se a estes outros anjos, ao terceiro dizendo, em grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem receberá a sua marca na fronte, ou sobre a mão. Porém, também esse beberá do vinho
a cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Será atormentado com o fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Mas, até o 11, né? 11 e o 12. Tá. A fumaça do seu tormento sobre o pelo seco. Não, a fumaça do seu tormento sobre pelo o século dos séculos e não tem descanso. Alguns nem o dia e nem a noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Obrigada, Rose. Gente, vocês sabem que quando eu comecei a estudar Apocalipse, eu achava essa passagem confusa. Eu falava, porque eu sempre pensei nas 3 mensagens angélicas como sendo uma coisa muito boa. E essa terceira mensagem, ela vem falando de pessoas, né? Os adoradores da besta vão morrer, vão queimar pelos séculos dos séculos, não vão ter descanso. E eu ficava pensando, cadê a boa notícia desse negócio aqui? E quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente entende que a terceira mensagem angélica, ela é um aviso do que irá acontecer com aqueles que decidem seguir essa Babilônia espiritual que caiu, que vai cair, né? Que está caindo, que vai ruir. Então, os seguidores de Babilônia, eles vão sofrer a mesma sorte, né? Eles vão ter a mesma sorte que o dragão, a besta e o falso profeta. Eles serão queimados no lago de fogo e enxofre, eles serão destruídos. Mas a grande boa notícia da terceira mensagem angélica não está nessa destruição. A grande boa notícia está no verso 12. Quando o anjo diz, aqui está a perseverança dos santos. Depois de falar de tanta destruição, o anjo diz assim, ei, peraí, tem um povo aqui separado que não vai sofrer essa destruição. Tem pessoas que vão perseverar. Tem pessoas que vão estar separadas desse engano e dessa destruição, que são os santos. Eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm a fé em Jesus. Então, a terceira mensagem, ela é o contraste entre a perseverança dos santos e aqueles que adoram a besta, tá? Então, é aqui que está a boa notícia. Eu anuncio destruição, como Deus, muitas vezes, no Antigo Testamento, pediu para que fosse anunciado destruição, porque quando a gente anuncia destruição, é porque as pessoas ainda têm tempo para se arrependerem, ainda existe misericórdia, ainda existe tempo de salvação. Então, é por isso que a gente anuncia que a Babilônia vai cair, é por isso que a gente anuncia que aqueles que adorarem a besta serão destruídos, para que as pessoas possam entender que elas ainda têm tempo de seguir aquilo que a primeira mensagem angélica pede, que é adorar o Criador, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Proclamar realmente, temer a Deus e dar glória a Ele. Então, o remanescente do tempo do fim, se eu anunciar somente a cruz de Cristo, eu estou fazendo o meu trabalho completo, né? Na verdade, nós temos hoje, felizmente, no mundo cristão, o mundo cristão inteiro anuncia a cruz. Eles anunciam realmente que existe um Salvador que morreu por nós. Mas o papel do remanescente, ele vai um pouquinho além, sabe? Ele vai no além dizendo, olha, esse mesmo Jesus
que morreu por você, hoje ele está à destra do Pai como nosso sumo sacerdote e ele está promovendo um julgamento. Então é tempo de você dar a ele a verdadeira adoração, de você temer a ele e dar glória. Então, se você anunciar só a cruz, você não está errado. Eu quero que a gente entenda isso de uma forma muito clara. Anunciar a cruz é anunciar o evangelho eterno. Não está errado eu anunciar que o Messias veio, que ele morreu por mim, por você, que ele promoveu perdão de pecados, não está errado. Mas o remanescente, ele tem um trabalho que ele vai além da cruz, tá? Então, é o diferencial, é uma mensagem diferencial. Parte dessa mensagem diferencial do remanescente é a guarda dos mandamentos de Deus. E eu falei para vocês que eu iria trabalhar com vocês um pouquinho do diferencial do sábado nessa guarda dos mandamentos de Deus. Porque hoje o mundo cristão, em sua maioria, mas não em sua totalidade, faz uma propagação, sim, de que os mandamentos de Deus devem ser guardados. Mas eles dizem que existe uma exceção. E essa exceção é o sábado. Que eles dizem que o sábado ele não precisa ser guardado, porque o sábado é uma coisa para judeus, o sábado ele foi pregado na cruz, ele fazia parte da lei cerimonial. Então, nós temos hoje o mundo cristão quase que como um todo, dizendo que você vai guardar os mandamentos de Deus e que parte dos mandamentos de Deus seria a observância do domingo. E aí, alguém pode dizer assim, Ellen, mas não existe a palavra sábado no Apocalipse. Não existe, sabia? Não tem a palavra sábado no Apocalipse. E como é que a gente vê que o sábado é importante no Apocalipse? É isso que a gente vai ver agora. Quando um escritor, principalmente um escritor bíblico de profecia, ele escreve, a estrutura que ele desenvolve a escrita dele, a maneira como ele escreve, diz muito sobre a mensagem. Então, é como se ele tivesse uma mensagem nas entrelinhas, sabe? Uma mensagem na própria estrutura da sua escrita. E é isso que nós vamos ver. Então, quando a gente para estudar Apocalipse, a gente percebe o conceito do sábado na estrutura do Apocalipse. Na época de João, o número 7, ele estava amplamente já ligado ao sábado, tá? Então já era uma coisa, assim como nós hoje, adventistas, né? Quem já viu aquelas camisetas só com 7, assim, né? Então hoje o adventista, ele usa o 7, nós somos adventistas do 7º dia. A gente não é adventista do sábado, do nome, né? A gente é adventista do 7º dia. Na época de João, o 7, ele já era uma estampa para o sábado, tá? Tinham escritos da época de João, que datavam ali do 1º século antes de Cristo, ou seja, que já eram conhecidos na época de João. Vocês sabiam que existia uma comunidade de judeus que morava em Qumran, né? Que depois descobriram os manuscritos do Mar Morto, que é lá onde essa comunidade vivia. Eles fizeram todo um estudo do Antigo Testamento e um estudo sobre o número 7 e o sábado. Então, na época de João, o número 7 já estava ligado ao sábado. Teve um judeu também chamado Filo, que ele desenvolveu uma teologia do sábado ligado ao conceito holístico do 7. Porque o 7, ele quer dizer plenitude, ele quer dizer completude. Então, ele dizia que o sábado, ele é o descanso completo, ele chega para todas as pessoas, ele vem todas as semanas para que
todos possam ter acesso ao Criador. Legal, né? A gente pensar nisso como essa questão do 7. Então, João, quando a gente olha o Apocalipse, a gente vê que João ele estava familiarizado com essa coisa do 7. Teve um estudioso do Apocalipse, que é um dos estudiosos adventistas mais recentes, agora, né, desse últimos 50 anos, que estudou o Apocalipse, que é John Paulin. E John Paulin, ele faz uma estrutura do Apocalipse, ele separa o Apocalipse em 7 partes, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Essa estrutura hoje, ela é muito aceita por muitos estudiosos. Olha, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, essa aqui seria a estrutura em que John Paulin divide o Apocalipse. Aí você pode dizer assim, Ellen, mas você já mostrou para gente uma estrutura do Apocalipse que faz um X, uma estrutura quiástica, ela está errada? Não. E por que eu tenho a estrutura do 7? Está errado? Eu posso ter mais de uma estrutura? Pode. Na verdade, gente, quase todo estudioso do Apocalipse consegue dividi-lo de alguma forma. Daí você vê a riqueza literária do Apocalipse. Desde que essa divisão tem uma lógica estrutural, uma lógica literária, ela pode ser feita. E John Paulin, quando ele foi estudar, ele percebeu 7 cenas que são chamadas de cenas introdutórias, e todas essas cenas se passam no santuário, em rituais ligados ao santuário. Por exemplo, a primeira cena introdutória, eu tenho 7 candeeiros, né? E o homem vestido de linho andando entre os candeeiros. Onde ficava o candeeiro? No santuário. Ficava no primeiro compartimento, no lugar santo. E assim, cada uma dessas cenas introdutórias. Por exemplo, a cena introdutória a quarta cena, Apocalipse 11, 19, é quando João vê o véu se abrindo e ele vê a Arca da Aliança, né? E aí você vai vendo que cada cena introdutória é seguida de 7 ciclos, tá? E esses ciclos é como se, ao introduzir o santuário em cada cena dessa, eu estivesse dizendo o que vai acontecer nessa cena, qual as coisas específicas dessa cena. Então, aqui o 7, ele está muito presente. Os estudiosos que observaram esse tipo de divisão, eles fizeram uma comparação dessa divisão de Apocalipse, porque, assim, essa divisão, gente, ela termina com a última cena introdutória, tá lá em Apocalipse 21, onde João diz assim, eu não vi santuário. É muito interessante, por quê? Porque João ali, ele vê já o Cordeiro sendo tabernáculo com o seu povo. Então, na verdade, João ali está dentro do grande santuário, onde o povo passa a habitar e passa a tabernacular com Deus, tá? E essa cena, ela vem trazendo o ápice do Apocalipse, que é a visão da Nova Jerusalém. É a visão da cidade santa que está descrita lá em Apocalipse 21 até Apocalipse 22. Então, eles fazem um paralelo com outros textos. E eu coloquei aqui 2 textos que são muito claros os paralelos. O primeiro texto é o relato da criação. Nós não vamos ler, tá, gente? Nós não vamos ler esses textos, porque imagina aqui ler 6 capítulos de Êxodo, a gente ia ficar aqui até amanhã. E também esse primeiro capítulo de Gênesis. Mas Gênesis, do verso 1 até o Gênesis 2, verso 3, é estruturado em 7 partes. Ele tem 6 dias da criação
e um ápice do 7º dia, que é a santificação do sábado, tá? Então, tudo vai num crescente até o ápice do sábado. Lá em Êxodo, quando Deus chama Moisés e ele orienta Moisés sobre a construção do tabernáculo, todos os estudiosos conseguem ver nessas orientações uma estrutura sétupla, uma estrutura em 7. São 6 blocos de orientação que culminam com uma última orientação. São 6 blocos onde ele diz como construir, o que construir, como fazer tal serviço do santuário, e ele termina lá em Êxodo 31, nos versos de 12 a 17. E esse nós vamos ler. Então, nós vamos lá para Êxodo 31, nós vamos ver qual é o ápice da recomendação da construção do santuário. Está lá em Êxodo 31, verso 12 até o 18. Nós vamos ler. Eu vou pedir para a Shirley ler para a gente. Pode ser, Shirley? Êxodo 31, do 12 ao 18. Um pouquinho. Tá, sem problema. Êxodo 31, 12, 12 a 18. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel: guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem o profanar será executado. Quem trabalhar nesse dia será eliminado do meio do povo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de geração em geração como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia ele descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Olha que legal. Aqui, gente, é aquela passagem onde Moisés tinha passado 40 dias no monte recebendo as orientações de Deus sobre os 10 mandamentos e sobre a construção do tabernáculo. E aí você vê que ele fecha todo esse processo depois dos 6 blocos de orientações de construção do tabernáculo, ele fecha num ápice, falando do sábado e coroando isso, entregando as tábuas das leis para Moisés, tá? Então, essas estruturas são estruturas em 7, tá? Que a gente encontra na Bíblia, mostrando sempre com o sábado sendo o final. Então, isso tudo indica para a gente que João ele estava familiarizado com esse tipo de estrutura. Nós estamos usando aqui argumentos estruturais para dizer que João tinha na mente dele o sábado, a importância do sábado. Outro argumento que eu tenho para vocês, também é na parte estrutural, é a quantidade de vezes que João usa o número 7 no Apocalipse, tá? Ele usa muitas e muitas vezes o número 7. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá aqui.
Olha, no Novo Testamento, o número 7 aparece 88 vezes. 55 vezes só no Apocalipse, o número 7. Olha o quanto João usou o número 7. Então, o 7, como eu disse para vocês, ele indica totalidade, ele indica perfeição, tá? E aí, João, gente, ele falou de 7 candeeiros, 7 estrelas, os 7 espíritos, as 7 igrejas, 7 selos, 7 pragas, 7 montes, 7 chifres, 7 anjos. Você vai vendo que João, quando ele constrói a estrutura do Apocalipse, ele constrói ao redor do número 7. Então, esse número não tem como a gente não perceber a importância desse número. Outra coisa legal que eu não sabia, assim, né, nunca tinha parado para ver, é que existem coisas no Apocalipse que acontecem em múltiplos de 7. Por exemplo, o nome Jesus aparece 14 vezes, que é um múltiplo de 7. O nome Cordeiro, ligado a Cristo, o Cordeiro que morreu, aparece 28 vezes, que é 7 vezes 4. A expressão venho, né? Venho sem demora, aparece 7 vezes. E no Apocalipse também aparecem 7 bem-aventuranças, né? Por exemplo, lá em Apocalipse 14, depois do verso 12, aparece assim, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Então, existem 7 bem-aventuranças no Apocalipse. Não tem muito como a gente dizer que João, ao escrever o Apocalipse, ele não estava pensando no sábado, ele não estava pensando no número 7. E para um judeu, o 7, ele só tem esse significado por causa do sábado, tá? Então, não é uma coisa de, será que João acreditava em numerologia? Ele estava deixando o livro dele todo preparado na numerologia? Não. O número 7 para o judeu, ele realmente tem um significado que não tem relação com sorte, com vidência, nada disso. É a relação realmente de ser o número do sábado e um número que indica completude, um número que indica totalidade e perfeição, tá? Então, esses são indicadores estruturais da teologia do sábado. Os outros 2 indicadores são indicadores linguísticos, tá, gente? Então, a primeira passagem que a gente vai ler é Apocalipse 1:10. Eu vou pedir para o Domingos ler para a gente essa passagem. Apocalipse 1, verso 10. Ok. Diz assim: No dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: Bom, escreva no livro. não, aí já é só o verso 10. Oh, desculpa aí. Não tem Está problema. empolgado. Está Empolgado. Você já quer saber o que a voz dizia. A voz foi mandando o João escrever o livro. João, gente, ele faz questão de dizer para a gente o dia em que ele recebe as suas visões do Apocalipse. E ele diz que é o dia do Senhor. Aí, o que a gente tem que pensar? Que dia era o dia do Senhor para João? E por mais que para mim e para você, que conhecemos a doutrina adventista, seja tipo, super óbvio que o dia do Senhor é sábado, na verdade, isso é uma guerrinha, tá? Existem aí 5 interpretações para o dia do Senhor. Eu coloquei aqui, olha, o grego, tá? Dessa expressão, te Kyriake remera, tá? Kyriake, Senhor, remera é dia, tá? Remera sempre é dia em grego. Então, qual seria a outra coisa interessante? Essa expressão aqui juntinha, gente, Kyriake remera, ela só acontece essa única vez na Bíblia.
Então, as pessoas, por isso que existe possibilidade da pessoa achar que não é aquilo que a gente defende. Então, nós vamos falar sobre as 5 possibilidades, tá? A primeira grande possibilidade, que é o que é defendido aí pela maior parte do mundo cristão de hoje, é que quando João diz: "Achei-me em espírito no dia do Senhor", João estava falando que ele recebeu uma visão no domingo, tá? Porque para a maioria dos cristãos de hoje, o domingo é o dia do Senhor. Mas será que no tempo de João, em que João escreveu o Apocalipse, lá mais ou menos ali perto do ano 90 depois de Cristo, o domingo era o dia do Senhor? A verdade é que não, tá, gente? O domingo, ele só passou a ser conhecido como dia do Senhor no fim do 2º século, tá? Então, demorou muito tempo para que o domingo fosse conhecido como o dia do Senhor. No 1º século, na época em que João viveu, o domingo, ele não era chamado de dia do Senhor, ele era frequentemente chamado de primeiro dia da semana. Anos depois de escrever o Apocalipse, João escreveu seu último livro, que é João, tá? O Evangelho de João. Então, anos depois de ter escrito o Apocalipse, João, lá em João 20, verso 1, e eu quis trazer uma citação do próprio João, porque se você for pegar no Novo Testamento, tem inúmeras citações que chamam o domingo assim. Mas eu quis pegar uma de João, do mesmo escritor. Ele diz assim, olha, João 20, verso 1, ele diz assim: "No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida." Então, veja bem, João, anos depois, ao escrever o seu evangelho, ele não chama o domingo de dia do Senhor, ele chama o domingo de primeiro dia da semana, tá? A outra possibilidade é que esse dia aí fosse o dia do imperador. Vocês sabem que na época de João, o imperador romano, ele já puxava para si o título de Curios, que é senhor, tá? E o dia do imperador era o dia do sol, que era o domingo, tá, gente? Então, o domingo, por isso que em inglês é Sunday, ok? Então, o dia do domingo, que era o dia do sol, e os imperadores romanos, todos eles adoravam o sol, esse era o dia de se adorar o imperador. Mas será que João estaria usando isso no seu livro? Muitos dizem que João poderia estar chamando realmente o domingo aí, o dia do imperador, de dia do Senhor, porque na época dele todo mundo chamava assim, e que ele podia estar fazendo uma ironia, né? Só que eu fico pensando o seguinte, e eu vi alguns comentários. Vocês imaginam que João ele estava preso na ilha de Patmos porque ele tinha se recusado a adorar o imperador? Vocês acham que ele ia chamar o dia de domingo de dia do Senhor? E dar esse bope para o imperador, sendo que ele estava preso lá justamente por não aceitar chamar o imperador de senhor? Depois de ter sido escaldado naquele óleo lá, ele não ia fazer isso. Pois é, eu acho que nem ironicamente, eu acho que aqui, pelo contrário, aqui era uma declaração de oposição mesmo, sabe? É dizer assim, olha, vocês chamam o domingo de dia do Senhor, eu não chamo o domingo de dia do Senhor, para mim o dia do Senhor é outro. E aí ele já escreve o Apocalipse inteiro baseado nesse outro dia do Senhor, né? Uma outra interpretação que existe é que João estivesse falando do domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa, que é um evento anual do calendário judaico e até do calendário cristão, né? Vamos até dizer que ele é um evento anual do calendário judaico-cristão.
ele é conhecido como o dia do Senhor. Só que quando foi que o domingo de Páscoa passou a ser conhecido como o dia do Senhor? Os historiadores remontam as primeiras vezes em que isso foi chamado, em que o domingo de Páscoa foi chamado assim, como sendo também a partir do 2º século. Então, João não ia estar usando uma expressão que só foi cunhada a partir do 2º século. Alguns também poderiam dizer que esse dia do Senhor que João fala é o dia do Senhor que o Antigo Testamento fala muitas vezes. O dia do Senhor que a gente chama de o dia escatológico do Senhor, ou seja, o dia da volta de Jesus, ok? A gente até poderia pensar que João estava dizendo assim, olha, eu achei-me em espírito no dia do Senhor, e ele queria estar dizendo assim, que foi-me revelados os acontecimentos, né, do momento da volta de Jesus. Só que a expressão grega para o dia do Senhor, como dia escatológico, o dia da volta de Jesus, não é Kyriake Remera, é Remera tou Kyrios, ou Kyrios, tá? Então, é outra expressão em grego. João não iria trocar essa expressão, porque João conhecia os escritos em grego do Antigo Testamento, ele conhecia a Septuaginta, ele não usaria uma outra expressão para significar isso. E aí a gente fica aqui com a nossa última suposição como sendo sábado. Então nós vamos ler aqui essas passagens. Queria que a Giovana abrisse para a gente. Giovana, abre para a gente Isaías 58, 13 e 14. Isaías o quê? Isaías 58, verso 13 e 14. Ok, achei. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria. Grande honra lhes darei, e o sustentarei com a propriedade que eu prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Então, como que Isaías chama o sábado, gente? O dia do Senhor. E ele diz que a gente tem santo dia do Senhor ainda, né? O próprio Jesus, ele faz uma declaração. Olha só, essa declaração de Jesus, ela está repetida nos 3 evangelhos sinóticos, tá, gente? Que é Mateus, Marcos e Lucas. Eu peguei aqui a passagem de Mateus, está em Mateus 12, verso 8. Mateus 12, verso 8, ele diz assim, olha, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E na Bíblia de vocês deve estar como na minha. O Filho do Homem está em letras maiúsculas. Quando o Filho do Homem está em letra maiúscula, está falando de quem? De Jesus, né, gente? Jesus. Eu sei que vocês querem responder, mas os microfones de vocês estão todos desligados. A Sônia fez uma pergunta. Sônia, essa pergunta é ótima. Eu vou responder justamente no fim agora da aula, tá? A gente está chegando. Diga, Riselda. Aqui no meu... Deixa eu ver, tá aberto? Tá. Aqui no meu diz assim, achei bem interessante. Tu mandaste ler qual que foi agora? Mateus 12, verso 8. Então, fala assim, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Legal. Muito legal. Então, o Filho do Homem, ele é... E tem versículo que fala é Senhor também do sábado.
Vocês vão encontrar em Lucas, em Marcos, eles falam assim. Então, gente, o próprio Jesus disse que ele era Senhor do sábado. Então, é muito natural nós pensarmos que quando João diz que ele se achou em espírito no dia do Senhor, ele estava falando do sábado sem falar do sábado, ok? Tá? Então, e o Madison colocou aqui pra gente, nos comentáriozinhos, uma coisa interessante, qualquer judeu, né? Se falasse para qualquer judeu do primeiro século, eu estive em espírito no dia do Senhor, todo mundo ia saber que era o sábado. E João era o quê, gente? João era judeu, João não era romano, ele não era gentio, né? Não era sequer samaritano. Então, ele estava falando para um público que conhecia. Mesmo os cristãos que tinham se convertido, eles tinham se convertido no primeiro século e eles guardavam que dia? No primeiro século? O sábado. O primeiro século inteiro guardou o sábado. Ainda não tinha observância do domingo pelos cristãos no primeiro século. Então, para qualquer cristão do primeiro século que você falasse o dia do Senhor, ele entenderia que era sábado. Uma outra referência linguística do sábado em Apocalipse está lá na primeira mensagem angélica. Então, nós vamos voltar para a primeira mensagem angélica. Vamos ler Apocalipse 12. Apocalipse 14, verso 7, tá? Que diz assim, olha, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A maioria dos estudiosos bíblicos, eles veem uma clara relação deste verso com o mandamento do sábado, que está lá em Êxodo 20. Vamos abrir Êxodo 20, a partir do verso 8. Então, Êxodo 20, a partir do verso 8, diz assim, olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Quando o remanescente do tempo do fim proclama: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra e as fontes das águas e todas as coisas, quando ele proclama o Criador, ele está chamando a atenção para um mandamento específico. Um mandamento específico. Só existe um mandamento dos 10 que proclama quem é o Criador. Tá lá entre os 10 mandamentos. É interessante que Êxodo 20, no verso 1, se você for lá para o verso 1, verso 2, desculpa, Êxodo 22, vou até mudar aqui. Ele já diz para a gente qual era o motivo da obediência pelo qual os judeus deveriam obedecer, né? O motivo pelo qual eles deveriam obedecer. E ele diz, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Deus está dizendo, eu sou aquele que te salvou, você vai me obedecer, você não terá outros deuses diante de mim, você não fará para você imagem de esculturas, você vai honrar o meu nome, você vai guardar o meu sábado,
você vai honrar o seu pai e a sua mãe, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar. Então, Deus está dizendo, por que que você vai fazer todas essas coisas? Porque eu te tirei da terra do Egito. Lá na primeira mensagem angélica, o anjo, ele proclama um evangelho eterno. Quando ele pede para as pessoas, temei a Deus e dai-lhe glória, ele está dizendo, olha, temei a Deus que te salvou, o Cristo que morreu por você na cruz. Ao proclamar o evangelho eterno, ao proclamar a salvação, a gente pede para que as pessoas obedeçam. Deus sempre pede obediência depois de salvar. Sempre, sempre. Primeiro, ele salva. Depois, ele pede obediência. Depois, ele diz assim: eu separei você, vem aqui, vem viver de acordo com os meus princípios. E aqui no Apocalipse, da mesma forma. O anjo, ele prega um evangelho eterno, ele prega a salvação em Cristo Jesus, e aí ele pede, temei a Deus e dai-lhe glória. E aí a gente vê claramente a interligação da primeira mensagem angélica com o mandamento do sábado. Só existe um mandamento que tem o Deus Criador. É por isso que agora vou responder a pergunta da Maria Sônia. Maria Sônia perguntou assim, lá em Apocalipse 12, verso 17, quando fala que o restante da descendência da mulher são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, não está falando do sábado? Com certeza está falando. O que a gente precisa proclamar? Que todos os mandamentos de Deus estão em vigor. Mas o mandamento que vai diferenciar aquela fidelidade final, aquela fidelidade do fim dos tempos, vai ser o sábado. Porque no fim dos tempos, as pessoas vão todas... Eu posso dizer que eu estou obedecendo a Deus. Eu posso dizer, eu guardo os mandamentos de Deus. Só que vai ter um mandamento que vai ser um pouco difícil guardar. Porque a gente vai ver, a gente já viu aqui, que a primeira e a segunda besta vão estar dizendo, ei, a adoração é para mim. Mas qual é o mandamento que proclama a adoração ao Deus verdadeiro? É o mandamento do sábado. Então, quando o Apocalipse 12, 17 fala da guarda dos mandamentos de Deus, quando Apocalipse 14, 12 fala da guarda dos mandamentos de Deus, sem sombra de dúvida, o sábado, ele está incluído nesse processo. Então, gente, o remanescente, ele tem uma característica que é importante. Ele guarda os mandamentos de Deus, ele proclama essa guarda, mas ele não deixa de lado a guarda do sábado. Ele não deixa de lado a guarda do sábado. Então, a gente vê aqui a importância do sábado no livro de Apocalipse. Não é possível que João tenha colocado tantas referências ao número 7, que ele tenha começado no capítulo 1, chamando de Dia do Senhor, que ele tenha falado daquele que criou os céus, o mar, a terra, sem pensar no mandamento do sábado. É por isso que a gente, de vez em quando a gente recebe críticas, né? Eu tenho uma amiga que a mãe dela não é adventista. E aí ela às vezes estuda a lição da escola sabatina, ela pega por alto. E ela fala assim, vocês têm mania de colocar o sábado em tudo. Vocês veem o sábado em tudo acontece, vocês vão estudar qualquer coisa da Bíblia, vocês veem o sábado. Mas é verdade, a gente consegue ver o sábado permeando todas as escrituras, porque está lá, desde Gênesis ao Apocalipse, esse Deus proclamando, eu sou o Criador, por favor, venha ter um relacionamento comigo. E aí ele escolhe ali homem e mulher, né? Ele pega homem e mulher recém-criados, perfeitos,
e diz assim: vem ter um relacionamento comigo, Oi. santificar e guardar, né? Ellen, Oi. o Donizete, quando estava estudando a Bíblia, ele perguntou assim: eu não posso ser da igreja, mas não guardar o sábado, porque o sábado eu trabalho. Na verdade, você pode ser adventista, mas você não pode ser adventista do sétimo dia, né? Teria que ser só metade do nome. Então, tem muitas pessoas, gente, tem muitos cristãos fiéis que não guardam o sábado. Eles ainda não conhecem, não entenderam essa mensagem. É por Eu isso falei para ele, então, você não pode entrar no tanque pela metade, ou você vai todo. não dá para batizar só o lado direito, né? Ou só o lado Não é? esquerdo, né, Edilane? Gostei. Mas hoje ele descobriu a bênção do sábado, não é? Ele já Isso. descobriu, né? Então Hoje, pronto, é o que importa. o Doni hoje em dia, ele trabalha muito no sábado, mas ele trabalha Na igreja. abençoando a igreja. Você vê o Doni lá de manhã até o fim do dia, ajudando, recebendo as pessoas, e é uma bênção. E eu tenho certeza que esse sábado não fez uma diferença no orçamento. Não é verdade, Edilane? Verdade. Diga, meu amigo Domingos. Professora, deixa eu ver se eu entendi. Você começou essa explanação aí do capítulo 14 de Apocalipse falando da missão do remanescente. A missão é guardar os mandamentos, é isso? A missão é proclamar a mensagem. A guarda dos mandamentos é uma característica de quem proclama essa mensagem. Mas qual delas? Não, Tem três mensagens aqui. Nós proclamamos as três. Uhum. Ok? Nós proclamamos as três. Tá. A hora do juízo chegou, os enganos de Babilônia vão cair, aqueles que adoram a besta vão cair junto com ela, mas existe um remanescente que vai sobrar. Então, nós proclamamos as três mensagens. Uhum. Tá, e a segunda coisa, desculpa, eu acho que eu tive um lapso de aprendizado aí no início, porque você falou que, é uma pergunta, o que é ter o testemunho de Jesus? Acho que você explicou isso, você colocou essa pergunta na apresentação e explicou, mas acho que eu perdi aí o fio da meada. Você não teve um lapso, é porque na aula passada, que foi a única que vocês faltaram até agora, eu expliquei o que é ter o testemunho de Jesus. Então, foi 1h30 explicando. Então, não é que você teve um lapso, não. Hoje, eu só mencionei que, explicando toda a estrutura ali do Apocalipse, dessa frase, tem o testemunho de Jesus, nós entendemos que ter o testemunho de Jesus é ter o dom profético manifestado dentro da igreja. Então, ter o testemunho de Jesus é alguém dessa igreja ter recebido esse dom profético no tempo do fim para proclamar uma mensagem. Então, eu expliquei na aula passada que nós entendemos que no tempo do fim, Deus levantou uma profetisa chamada Ellen White, e que nós adventistas acreditamos nela como sendo uma profetisa para o tempo do fim, tá? E aí nós entendemos que ter o dom profético que ter o testemunho de Jesus é isso, é a manifestação do dom profético no tempo do fim. Eu vou passar para vocês depois o link dessa aula, e aí eu acho que vai ficar bem claro, mas realmente não tinha como estar claro para você não, Domingos. Obrigado, professor. Imagina, não por isso. Ô, Ellen, Oi. Ellen, paralela a essa mensagem, mas acho que você não vai falar, né? Venha o braço direito disso, que é a mensagem de saúde, né? Isso. Mas você não vai estudar ou vai? Eu queria falar isso na nossa aula extra, se todo mundo aceitar, no dia 20. Porque aí eu queria trazer, então, esse diferencial da mensagem dada a Ellen White. Porque é ela que tem essa mensagem, ela que trouxe essa mensagem diferencial para a gente, da mensagem de saúde.
da mensagem da reformulação da nossa saúde, tá? Então, eu queria trazer essa mensagem aí, que eu acho que é uma característica importante, sim, do remanescente. É mostrar que o ser humano é um ser holístico, um ser completo, indivisível, e que Deus se preocupa com a minha vida espiritual, com os meus pensamentos, e Ele se preocupa com a minha saúde física também, tá? Mas eu entendo que sem ela fica meio que incompleto o remanescente, se você não fizer. Então, vamos ter a aula do dia 20. Por Vocês já estão favor, vendo que a Rizela já por fez o favor. voto dela. Saúde, meu filho, saúde, é o que interessa. Eu Vai na também. pandemia. Então, vamos fazer nossa oração. Vamos encerrar com a oração. E aí eu vou, assim que a gente encerrar com a oração, eu desligo aqui. Vamos orar, então. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque sabemos que tu levantastes um povo separado para o tempo do fim, e que ser esse povo, Senhor, não é um sinal de exclusivismo. Pelo contrário, é um sinal de imensa responsabilidade. Porque ser esse povo é ter uma mensagem para revelar ao mundo, uma mensagem a ser proclamada. Nós entendemos, Senhor, que nós precisamos proclamar que o teu juízo se aproxima, que os enganos de Babilônia terão um fim, e que, infelizmente, aqueles que seguem a Babilônia, que adoram a besta, um dia terão fim com ela também. Mas nós queremos proclamar, Senhor, que existem aqueles que vão estar do lado de Cristo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós queremos, Senhor, fazer parte deste povo que proclamam essas mensagens e que guardam os teus mandamentos, que fazem da guarda dos teus mandamentos, Senhor, uma verdadeira missão. Ele seria o nosso diferencial, seria aquilo que mostra ao mundo de que lado nós estamos. Então, Pai, por favor, nos conceda o teu Santo Espírito e nos dá poder para sermos observadores, para sermos guardadores dos teus mandamentos e proclamadores da tua mensagem. Em nome de Jesus, amém.